A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à aula 11 da EBD, aqui com a classe de juvenis. Lembrando a você que aqui no canal Denis Pereira tem aulas para jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Estou adaptando, a partir do próximo trimestre vamos pegar firme aí na classe de adultos também. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal, isso ajuda a patrocinar o nosso canal, crescer o nosso canal. Estamos chegando a 1 milhão de views e a 20 mil inscritos, nos ajude com isso. Se você nos ajudar, nesse final de semana nós batemos 750 mil visualizações, pessoas alcançadas pela palavra de Deus. Inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos, dê like, favorita os vídeos, ative as notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube avisa você numa lista VIP. E uma coisa muito importante também, que é o seguinte, aí nos comentários escreva de onde você nos assiste. Eu esqueci de novo de falar na outra aula. Eu abri e não falei, vou falar agora. Vamos lá. Você favorita os nossos vídeos, tá bom? É muito importante que você faça isso. Nos comentários você faz o quê? Você escreve de onde você nos assiste. E aí, eu sei que muitos de vocês lideram jovens, adolescentes, enfim. Manda perguntas para nós que você não tem resposta, ou tem resposta e não sabe como responder, ou quer uma outra opinião, quer que outra pessoa fale. Às vezes a gente chega numa igreja e prega, e quando a gente acaba, o líder chama a gente e fala assim, ó, eu falava isso aí, o pastor falou isso aí, mas foi bom você vir falar. Então manda pergunta pra gente, eu gravo um vídeo, posto aqui, vai ajudar você e vai ajudar muitas outras pessoas que têm as mesmas dúvidas também. Tá bom? Vamos então à lição 11 na classe de juvenis, estamos terminando o nosso trimestre. Os evangelistas, estamos falando sobre liderança desse trimestre, e aqui nós vamos falar sobre os evangelistas. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos capítulo 6, versículo 8. Há líderes na igreja que possuem uma graça especial de Deus para tornar tudo o que eles fazem mais acessível e de fácil compreensão àqueles que estão ao redor. O ministério dos evangelistas no Novo Testamento parece ser um tipo de liderança como esta. Você sabe que nem todo mundo que tem o conhecimento consegue transmitir o conhecimento. E o professor precisa ter esta percepção. E aí, você consegue transmitir o conhecimento? Eu conheço professores que têm muito conhecimento, mas muito conhecimento. Mas ele não consegue transmitir de maneira compreensível, de maneira clara. Ele não consegue. Ele quer falar de coisas profundas com um linguajar profundo. E aí a gente tem que aprender com Jesus, que falava de coisas profundas, de coisas eternas, numa linguagem que o povo entendia. O professor ele tem que ser um comunicador. E os evangelistas me parecem exercer esse tipo de liderança na igreja primitiva, bem como os seus equivalentes na igreja local hoje, os missionários. Muito bem. Tópico 1. O evangelista no contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento possui uma série de nomenclaturas para as lideranças que, por vezes, misturam aquilo que seria uma designação oficial do cargo e a definição de uma vocação. O evangelista parece ser um destes exemplos clássicos. Apenas em 3 textos, o termo evangelista aparece na Bíblia. Em Atos de 2 Timóteo, o termo refere-se à designação que determinados líderes, Filipe e Timóteo, recebiam na comunidade. Já em Efésios, trata-se de um dos dons ministeriais doados por Deus à igreja para o desenvolvimento do seu reino na terra. Ao que parece, o evangelista seria aquele líder envolvido integral e exclusivamente para o anúncio do evangelho àqueles que ainda não tiveram acesso à mensagem. Equivaleria assim ao que denominamos hoje de plantador de igrejas, ou seja, aquele líder que tem como missão principal tornar Cristo conhecido em uma localidade, formar uma liderança local e depois de fim do ciclo, migrar para outra localidade e começar tudo de novo. Eu diria que tem muito mais a ver hoje com o trabalho dos missionários, né? São eles que fazem isso. São enviados pela igreja local a uma certa localidade, a um certo país, a uma cidade dentro do próprio país. Lá eles iniciam um trabalho geralmente do zero, e aí eles vão formando a igreja, vão ganhando almas, formando líderes locais e depois são deslocados para outros lugares. Quem tem esse ministério, geralmente, ele não tem dificuldades de mudar de lugar, de começar e de recomeçar, porque é exatamente para isso que ele foi chamado, tá? E por isso precisa ser alguém
desprovido de projetos de poder ou de perpetuação naquele lugar, exatamente porque ele sabe, às vezes a igreja não compreende isso, quando o pastor chega lá e diz, meus irmãos, o ciclo do pastor, do missionário terminou aqui, vamos levá-lo para outro lugar, e aí eu não sei, mas talvez se aplique aí também a dirigentes de congregação, uma igreja, uma congregação bem ensinada, ela entende o final do ciclo de um pastor dirigente ali para a chegada de outro, então ela é grata pelo dirigente que está saindo e ao mesmo tempo muito receptiva com quem Deus está enviando para continuar o trabalho. Então, tanto os missionários quanto dirigentes de congregação, principalmente, eles devem ter um coração completamente desprovido de qualquer projeto de poder, porque a qualquer momento eles podem ser deslocados de um lugar que às vezes eles já estão ali há alguns anos, já tem um trabalho muito bem pavimentado, para um lugar ou para começar do zero, ou para iniciar, ou para dar sequência a um trabalho, tá certo? Mas para ele é do zero, para sua família é do zero, tá bom? Então, o tesouro dessas pessoas é Cristo. O maior tesouro delas é conduzir pessoas a Cristo, tá? Não há qualquer estrutura, ou instalação, ou instituição, ou riqueza pessoal que os mova, senão conduzir pessoas a Cristo. Tópico 2. Filipe e as características fundamentais do ministério de liderança de um evangelista. Eu vou encostar aqui para ver se eu fico parado. Tem irmão que reclama. Você fica andando, parece um boneco doido. Tá bom. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos é uma ótima referência para compreendermos as características de um líder que tem como vocação ser evangelista. Vale lembrar, novamente eu falo aqui sobre autoconhecimento. O obreiro tem que ter autoconhecimento. Ele tem que saber se o chamamento dele é para ser um evangelista. Porque se for, ele se encaixa nesse padrão aqui. Bom, o texto inicia-se afirmando que, descendo a Samaria, provavelmente vindo de Jerusalém, Filipe começou a pregar naquela região e, tendo cumprido sua missão, voltou a Jerusalém. Ao final do capítulo, entretanto, temos a informação que, após batizar o etíope, o evangelista não voltou para Jerusalém, mas seguiu para Cesareia. O evangelista tem um coração nômade, é peregrino por vocação. Seu impulso é a pregação do evangelho onde for necessário e possível, tá certo? Então, o evangelista ele não tem raiz fixa em um lugar. Outra coisa, ele tem facilidade de transmitir a mensagem do evangelho, como Filipe conseguiu transmitir ao ministro da rainha etíope, fazendo com que em poucos instantes ele compreendesse aquilo que ele estava lendo sem compreender. Tá certo? Esse tipo de liderança não dá orientações sobre o que fazer, mas vai onde o problema está e apresenta uma solução agradável e abençoadora. Vale lembrar que da conversa com o etíope, Filipe não esperava nenhum retorno ou benefício. Tá? Então é muito interessante que aquele homem, ele tinha tesouros, ele tinha condições de financeiramente abençoar a vida de Filipe, mas ele não esperou por isso e nem desejou isso. Tá? Então assim, você percebe que são homens que eles aparecem, fazem a obra e depois eles somem, porque o principal para aparecer aqui é Cristo. Então eu diria que resumidamente, até esse ponto da aula, que um evangelista é alguém que sabe sair de cena. Ele entra naquele campo, ele faz um trabalho extraordinário e da mesma maneira que ele entrou, ele sai sem querer nada para si, sem desejar nada para si, mas ele sai alegre, porque ele deixou lá aonde esteve a semente do evangelho plantada nos corações e pessoas prontas e dispostas para servir a Deus. Tópico 3. O evangelista como aquele que lidera para o reino de Deus. Se alguém cobrasse de Filipe um relatório descrevendo os resultados de sua ida ao sul de Jerusalém, no caminho que vai a Gaza, como ele comprovaria o saldo de sua missão? Não haveria como, pois o novo convertido foi embora e Filipe também. Qual foi o benefício para a igreja de Jerusalém? É uma mentalidade, gente, essa lição, eu não lembro se eu já dei essa lição, mas essa lição ela tá meio... Essa aqui é demais, ó. Você sabe que eu comecei um trabalho de evangelismo e a primeira coisa que eu percebi foi o seguinte: a maior dificuldade da igreja de evangelizar hoje é exatamente porque ela
há uma mentalidade assim, que evangelizar é uma questão territorial. Então eu tenho que evangelizar ao redor da minha congregação. Porque se eu for evangelizar no centro, só não vai vir aonde eu congrego. Só que isso é horrível, por quê? Porque aí o jovem não evangeliza na faculdade. Porque na faculdade seus amigos moram em outras cidades, em outros bairros. Não é? A gente não evangeliza dentro do ônibus, no ponto de ônibus, na internet. Por quê? Porque a gente fica com esse pensamento egoísta e medíocre de se essa pessoa aceitar Jesus, aonde que ela vai congregar. É uma mentalidade assim, carnal e materialista, fixada em resultados quantitativamente mensuráveis, que muitas vezes impede o crescimento da obra missionária. Para algumas pessoas, fazer missões é investir muito e ter pouco retorno. Isto porque, segundo esse ponto de vista, a igreja local apenas investe seu tempo pessoal e recurso financeiro, enquanto que outra localidade que recebe os benefícios. Temos que mudar urgentemente de visão. Enquanto pensarmos em resultados quantitativos e materiais, o reino de Deus estará longe de nós. Então, a função da igreja a igreja não é uma corporação, gente. A igreja não é uma empresa, não é uma organização financeira que deve ser avaliada se está indo bem ou mal a partir dos seus resultados e balanços financeiros. Não! O ativo da igreja são almas, não é dinheiro. Não são os números. São almas, não apenas almas que congregam na minha localidade, mas que foram alcançadas pelo Evangelho. Logo, uma igreja que tem visão de reino, ela expande o reino por onde quer que ela passe. Ou seja, a expansão da obra do evangelista e da evangelização, ela vai além de números, ela vai além daquilo que os olhos podem ver. Por onde quer que a igreja passe, que o evangelista passe, o evangelho deve ser pregado. Logo, se eu estou diante na minha igreja de 100 pessoas, que tenho mais 100 ou 200 que foram alcançadas pelo evangelho, que podem até não fazer parte da numeração de membros da minha igreja, mas fazem parte do corpo de Cristo. E é isso que importa. Isso é o mais importante para o reino de Deus. Portanto, evangelizar, a obra de um evangelista, tem a ver, em primeira instância, com o crescimento do reino de Cristo. Isso vai além de qualquer fronteira, vai além de parede, vai além de relatório. Um líder vocacionado por Deus compreende que acima do egoísmo ou do benefício específico, como a igreja local, está o reino de Deus. Não andamos por vista, mas por fé. Tá certo? Então, a ideia é alcançar o maior número de pessoas. Tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado. A igreja não deve ser administrada com foco em números, né? Fazendo um balanço no final do ano, falar, parabéns, viu? Parabéns. Você lá, olha, dobrou de número de pessoas. Mas e fora? Alcançou alguém? Não, então não cumpriu a missão. Dobrou de número de membros, mas esses membros eles estão sendo de fato discipulados pela palavra de Deus? Ou eles estão sendo atraídos por qualquer outra coisa menos pelo Evangelho? Meu Deus do céu! Tópico 4. O que é um evangelista em nossa igreja? Na Igreja Assembleia de Deus há uma estrutura formal de liderança. Esta composição de governo funciona através de uma série de elementos que possuem validade local, regional ou nacional. Cargos como obreiro, auxiliar, diácono, presbítero, tradicionalmente são títulos atribuídos a irmãos que desempenham uma determinada tarefa na comunidade local, pregação da palavra, liderança de congregações, organização e segurança dos cultos, liderança de departamentos, enfim. Já evangelistas e pastores, em nossa denominação, são aqueles irmãos que, depois de uma trajetória ministerial em uma igreja local, demonstraram maturidade para servir em um contexto mais amplo, estadual, regional ou até nacional. Estes últimos, inclusive, são institucionalmente chamados de ministros. É bem verdade que esta arquitetura governamental
é absolutamente peculiar à Igreja Assembleia de Deus, havendo outras denominações que possuem outro modo interno de organização de liderança. E aí eu falo aqui o seguinte, eu estou na Assembleia de Deus, então eu respeito a organização de liderança da Assembleia de Deus. Tem gente que está na Assembleia, mas ele não respeita a organização de liderança da Assembleia. Né? Da linha, na pipa, a porta está aberta. Nesta perspectiva, o evangelista é o líder que rompe com o comodismo, que atua apenas em um local, geralmente o que lhe é mais conveniente, e assume o desafio de desenvolver seus dons e talentos para benefício de outros. Bom, está na lição, então eu vou comentar o que está na lição. Não é? Então, o evangelista ele rompe com a comodidade. Eu sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas. Eu tenho amigos meus que às vezes chegam para mim e falam assim, poxa, mas você ainda é diácono? Há quanto tempo? Quase 5 anos e ainda é diácono. Não é eu ainda sou diácono. Não, eu sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas. E biblicamente falando, é o posto mais alto que a gente chega. Jesus disse assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para ser outra coisa senão ser servo, que é um dos termos que correspondem a diácono, a diaconia, a diáconos, ok? Então, servir. Então, não importa se é presbítero, se é pastor, se é evangelista, se é presidente, o posto mais alto no reino é serviço. Jesus também disse, se alguém entre vós quiser ser o maior, que seja servo de todos. Então, veja bem, no nosso sistema de trabalho funciona desta maneira. Biblicamente falando, devemos servir primeiro e depois ser reconhecidos. Tem muita gente em busca do título de evangelista, porque ele te dá, por exemplo, eu tenho pregado por diversos lugares, cidades, estados brasileiros. Eu chego lá como diácono. Então há toda uma questão assim, que se eu chegar lá como evangelista, não é? Aí, né, as pessoas me chamam de pastor e eu escuto, amém, com educação, mas eu sempre digo, olha, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. O evangelista, se ele é chamado de pastor, é mais coerente. Então há um certo desejo de que você tenha, né, um título presbítero evangelista. Mas o evangelista ele tem uma missão, que é plantar igrejas, que é sair da comodidade. Ser um evangelista para ficar sentado no púlpito, desculpa, eu conheço evangelista de carteirinha há mais de 10 anos, que sentado no púlpito, se o pastor mandar ele pregar na quinta-feira, ele não tem mensagem, eu não estou aqui me colocando acima deles, estou dizendo, não tem mensagem. Ele olha para o pastor e fala assim, pastor, não posso. O que você pode? Ficar sentado. Se você mandar ele dar aula da EBD, ele acha que eu, um evangelista, vou dar aula da EBD. Principalmente se tiver formação teológica. Aí, irmão, é uma humilhação se chamar um evangelista bacharel em teologia para dar aula na EBD. E se for para a classe de jovens ou de adolescentes, irmão, ele se sente atropelado. Entendeu? Se você mandar ele dirigir um culto, ele não sabe. Se o pastor mandar ele ministrar uma santa ceia, ele não sabe. Se o pastor... Ponto de pregação, então, esquece, sabe? Falar para ele, vou pôr um caminhão na rua e você vai em cima pregando pro povo. Ele não quer. Ele quer só o título, o cargo e a posição. Não. O evangelista tem que sair da comodidade. A comodidade era de sair do templo, certo? O evangelista tem que levar a igreja para a rua e a mensagem do evangelho para todos os lugares, para que ela seja pregada. Não apenas viajando como itinerante para pregar em congressos, em festas, não, mas indo às praças, indo aos valados, indo às boqueiras, indo aonde quer que haja almas para serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe. Muito bem, conseguimos abrir aqui os comentários feitos. Aula top, AD Perus Capivari pelo Wellington Souza, Deus te abençoe. Vitória Tailane, aí sou eu mesma, né? Aí não. Késia Maria Bonfim Santos, sou do interior de Sergipe, Deus abençoe, minha irmã. Raimunda Soares, a paz do Senhor Jesus, gostei muito dessa aula. José Diego Andrade Rocha, de Aracaju,
Aracaju é Sergipe também. Ele é auxiliado pelo Diego. Maravilha. Muito bom. Ponto de interrogação, não sei quem é essa pessoa. Ana Cléia Sobral, eu acredito que ela seja lá de Sobral, é isso mesmo, Rio Grande do Norte. Muito bons comentários. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Aparecida Almeida, muito boa pré-aula. Ferreira. Karine Cardoso, sensacional, Deus abençoe. Renato Melo, glória a Deus por esta lição. Márcia Fernandes, Geraldo Rocha, Elisângela, eu acho que é de Mato Grosso do Sul, na pergunta que eu fiz, se o pessoal tinha recebido algum tipo de treinamento para ser líder de departamento ou professor de EBD. Matheus Ribeiro, Flávio Vieira, Lourisvaldo Silva, Zana Moto, Joyce Cairo, Joel Santos, Douglas Feliciano de Souza, Eunecir Oliveira, Clarice Pacatuba, Laurindo Oliveira, Cleo Diversity, Zileide Amparo dos Santos Silva, Rafael Nunes, Deise Alexandre, Ronaldo Todd, Wellington Souza novamente, enfim, e todos os irmãos têm comentado as nossas aulas. Grande abraço, Deus abençoe. Se não nos encontrarmos aqui na terra, no céu nos encontraremos. Valeu, Deus abençoe.